E aí, gente? Tudo bem? Estamos ao vivo aqui, eu e minha esposa amada, Luciana Góes, mãe que tem de mãe aqui do meu lado. E nós estamos iniciando hoje aí mais uma das nossas lives, né? Hoje é a nossa live super top falando sobre Oi, inteligência Érica, sistêmica. Marcelo, sejam E aí, bem-vindos. sejam bem-vindos! Eite, boa noite. Eu vim, eu vim? O Márcio, deixa eu. Como é que eu faço aqui? Aí, ó, Olha aí, nosso convidado de honra já acabou de. convidado super pontual. Tá pensando o quê, gente? E Boa, aí, Márcio Lopes? boa noite, amigos. Tudo bom? Como é que vocês estão? Beleza. Bom demais. Nós já estamos aí, alguns amigos aí já estão ao vivo aí. Que bom Legal, receber vocês. E hoje é um dia extremamente especial. Nós vamos estar passando mais alguns códigos aí para o êxito familiar. E com esse êxito certeza. familiar, ele passa por relacionamentos, né? E aí a gente hoje trouxe aí o Márcio Lopes, nosso amigo de infância, né? Cara, que bom. Muito obrigado por aceitar esse convite aí, viu, Márcio? Estou muito Obrigado. feliz de poder compartilhar com você esse momento aí. E o Márcio, ele é um expert aí em inteligência sistêmica, né? Constelação sistêmica, constelação familiar, né? E hoje na live ele vai explicar um pouco aí para todo mundo aí do que é constelação. A Luciana também é, né? Eles dois fizeram a formação. E aí, amor? Eu conheci a formação através do Márcio. Foi Sim. muito bom fazer essa formação com ele. Muito bom te ver, muito bom te receber aqui. Estou muito Obrigado eu pelo feliz. convite de vocês de estar aqui falando sobre esse tema que é tão importante. É verdade. Aliás, Transforma vidas, e a constelação familiar tem tudo a ver com o canal Mãe que Entende Mãe. né? Começou lá atrás, a gente estava É montando o projeto verdade. do Mãe que Entende Mãe, e aí eu fui me inscrever para essa formação, que eu já conhecia a constelação familiar. E aí eu passei para a Lu, a gente como é amiga, falou, eu vou também, vou junto na aba. Então fico muito feliz do canal de vocês, o Pai que Entende Pai, que é onde a gente está aqui hoje, e também o Mãe que Entende Mãe, né? Vocês dois têm se proposto aí a serem esse diferencial na educação familiar. E eu vou poder participar um pouco, né, disso aqui com vocês, do que eu tenho aprendido nesses anos. Ah, que legal. Muito bom. Então vamos só esperar mais alguns segundos aí, só para entrar mais o pessoal aí que está chegando. E antes eu vou me apresentar, né? Tem muita gente aí no perfil que ainda não conhece, não me conhece, não conhece a Luciana, né? Então eu vou me apresentar, depois eu vou dar a oportunidade para o Márcio também aí se apresentar, formalizar, né? Nossa live aí. E logo em seguida a gente já entra aí no assunto aí, porque como tem muita coisa para falar, a gente vai, vai correr. Então, 50 minutos antes do Instagram derrubar a gente vai bater o papo. é isso aí. É Você isso sabe que aí. se derrubar não salva, né? A É, gente tem que acabar antes para. exatamente. E também depende, se você acabar no minuto em cima, também não salva, não. Pois é. Não posso perder isso, porque já tem um monte de gente, uma galera que segue a gente lá no Pai que Entende Pai, falou, ai, porque Aqui mora no Pai que Tem de Pai, a gente aqui fala no. isso. Nós estamos no Pai que Entende Pai. Eu ainda sou novo com esse negócio de live, gente. A Luciana me Mas você tá mandando insistiu. muito bem, viu? Ah, é? Obrigado. Eu estou acostumando ainda. Então tem um pessoal nosso aí que segue a gente de fora. Olha que chique. Eu tenho alguns seguidores de fora e falam: ah, o fuso horário é muito ruim, então eu preciso salvar, porque tem que colocar lá no feed, que esse pessoal quer acompanhar. Ficaram muito interessados quando ouviram falar do assunto, né? Constelação é um É assunto um muito. assunto novo, mas que na verdade ele está sendo mais propagado agora, né? As pessoas estão conhecendo mais agora. E que, assim, nossa, para mim é transformador. Eu vivencio isso na minha vida diariamente hoje. E eu levo muito isso para o Milton, para os meus filhos, para minha família. Não tem como, é sistêmico, né? Então, o nome já diz. E tem tudo a ver com o projeto de vocês, né? Assim, eu É acho verdade. tem tudo a ver com o projeto de vocês. Eu fico feliz de poder compartilhar aqui. E Você aí faz parte desse projeto, né? Você faz parte da nossa história. Márcio é um amigo meu que
Nós decidimos ser amigos de infância. É uma brincadeira nossa, depois a gente conta isso. Mas e dessa amizade, eu acho que assim, nasceu muita coisa linda, né, Márcio? Hoje a gente acompanha a história um do outro, de vivência, não só de ouvir falar. Então, isso para mim é muito importante. Não interessa a distância, não interessa tempo, não interessa pandemia, não interessa nada, a gente sempre está junto. Então, eu sou muito grata por isso, porque mais uma prova de que a gente decide por quem vamos conviver e amar, né? Então, gente, se você chegou aí, ó, não saia daí. Não saia daí que você vai ver. Hoje nós vamos te passar códigos extraordinários que vai te ajudar muito no seu relacionamento. Tanto no seu relacionamento familiar, marido, esposa, filhos, como nos seus relacionamentos profissionais, seus relacionamentos dos seus amigos. Então, não sai daí que hoje nós temos assim coisas fantásticas para passar para vocês e esses códigos vão fazer a sua família se transformar. Se ela ainda não é uma família de êxito, você vai transformar a sua família numa família de êxito. Tá bom? E quem então, pegar pelo meio do caminho também aproveita, depois já volta para assistir. Isso aí. Muita gente vai acabar ficando pelo meio do caminho, né? É isso aí. É isso aí. Então, me apresentando, eu sou Milton Góes, eu sou o perfil Pai que Entende Pai, né? Sou casado com essa maravilhosa que está aqui do meu lado, Luciana Góes, a mãe que entende mãe. Nós somos pais da Pietra e do Enzo. Né? A Pietra tem 5 aninhos e o Enzo tem 3 anos. Mas a gente já vem de uma longa data aí de trabalhar com crianças, trabalhar com jovens, e da Antonella adolescentes. E do José Miguel. Tem a Antonella e o José Miguel também, que quando você conhecer mais aí sobre a constelação, você vai ver que é muito importante você incluir aí mesmo quem não está conosco, né? A gente teve aí quatro gravidez, eu e ela, nós ficamos grávidos 4 vezes, né? E os dois, o Enzo e a Pietra, estão conosco, graças a Deus. Graças a Deus aí pelo José Miguel e pela Antonella também, que estão com o Papai do Céu, né? E nós desenvolvemos esse projeto, Pai que Entende Pai e Mãe que Entende Mãe, e a soma desses 2 projetos nasceu o Instituto IDPEF, que é um Instituto de Desenvolvimento Pessoal e Empoderamento Familiar. Também tem um arroba aí do IDPEF. Então, geralmente nos meus posts eu sempre coloco lá. Tá? Então, Luciano, sigam lá, né, gente? Sigam lá. Mãe que tem mãe, pai que tem de pai, IDPF, né? É isso aí. Isso aí. Acho que o Milton já me apresentou e o que eu tenho para dizer para vocês é que a gente não quer falar nada mais do que aquilo que a gente vive, né? Nós vivemos isso. Márcia é uma pessoa que pode comprovar isso. A gente vive essa história, a gente vive o que a gente fala aqui, o que a gente mostra aqui. É literalmente a vivência da gente na nossa casa, na nossa vida, na nossa rotina. Eu vejo muitas pessoas chegando para mim falando assim, nossa, o que você falou tem total sentido e eu tenho usado isso na minha família. Então, se uma pessoa está aí, está me escutando e está vendo está conseguindo ter essa diferença na vida deles, na casa deles, eu já fico feliz. Já fico satisfeita de poder ter alcançado uma família, de ter alcançado o coração de uma mãe e de um pai, e isso trazer alguma transformação para dentro do seu lar e fazer com que a relação entre vocês se torne melhor. Isso para mim é renovador, é o que me motiva, é o meu combustível, e eu sou muito feliz por poder ter tido esse desejo de desenvolver tudo isso que a gente tem desenvolvido com as famílias no meu coração, porque isso para mim é gratificante demais ver as famílias sendo transformadas e trazendo uma nova geração, né? Gente, fala aí para mim, como é que tá o áudio aí? Tá tudo tranquilo? Tá tudo bem? Fala aí nos comentários. As pessoas deram um oi ali pra gente. Oi. Oi. Oi, pessoal, tudo bom? Então fala lá, Márcio, se apresenta aí para todo mundo. A Larissa ali falou que o vídeo tá estranho, mas eu não sei o que é o estranho que ela tá colocando. Larissa, explica pra gente o que tá estranho, por favor. Tá sumindo. Tá joia, Milena, Tereza falaram que tá bom. Se tiver alguma coisa aí, checa a sua internet, Larissa.
tá? E, gente, se você estiver gostando, vai curtindo, Vai vai compartilhando, falando, pode perguntar, pode compartilhar. Tá vendo esse vai mandando aviãozinho pros bem aí amigos. embaixo, ó? Tem um aviãozinho ali, ó. Tipo um aviãozinho de papel. Manda para todo mundo, chama todo mundo para vir assistir, que ainda dá tempo, estamos começando, né? Então, Márcio, bom. fala um pouquinho de você pra gente, por favor. Tá, meu nome é Márcio Lopes, né? Quem quiser, depois o meu Instagram tá ali, marciolopes.intellisys, né? Que é de inteligência sistêmica, que eu mudei agora. Sou brasiliense, tenho 44 anos. A minha formação original é ciência da computação, nada a ver com isso daqui, né? E aí eu fui me especializando em gerenciamento de projetos, gerenciamento de negócios e também comecei a faculdade de psicologia, assim, passei por um processo muito legal de onde eu pude experimentar essa questão de você liderar pessoas, jovens e adolescentes, na mesma igreja, né, que vocês estiveram. E Sim. aquilo ali foi muito bom para mim. E ali foi onde começou, né? Porque como eu tinha muita gente, liderava muitas pessoas, eu cheguei a fazer um curso de terapeuta e aconselhamento. E aí eu fui naturalmente sendo jogado para a área do desenvolvimento humano. E quando foi em 2009, 10, ninguém ainda sabia o que era coaching. As pessoas falaram, Márcio, isso aqui tem tudo a ver com você, vai dar uma olhada nisso. A Naya, que é uma amiga nossa também, falou assim, olha para isso aqui, porque isso aqui tem tudo a ver com você. Foi onde eu entrei nesse mundo do desenvolvimento pessoal. Comecei pelo coaching, o PPC, o Life e o Executive. E a Lu, eu e a Lu, assim, a gente tá na mesma, né? A gente vai na mesma vibe, né? A gente faz as mesmas escolas, tudo assim, um vai compartilhando com o outro. E ali, depois disso, eu me tornei analista comportamental, DISC, axiologia. E aí eu fui me embreando por essa área. Me tornei palestrante, professor. Hoje eu trabalho com essa parte de consultoria em empresas, né, que querem essa parte do desenvolvimento pessoal. Mas em 2016 eu tive a oportunidade de conhecer as constelações familiares, que é o tema de hoje, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Você até mandou uma pautazinha aqui pra gente, né, Milton? Eu adorei a Isso. sua organização, fiquei super. Né? Eu falei, gente, eu tô sentando no sapato do Jô quase, né? Sapato meu da luz, assim, né? Tipo, Na próxima eu te mando uma caneca. eu só botou a caneca aqui. E aí, em 2016, eu conheci as constelações e foi O Rodrigo tá falando que adorou a minha luminária aqui, ó. derretendo. E aí foi assim, foi uma coisa muito transformadora, porque como coach, é aquele processo que a gente tem de levar a pessoa de um caminho A um caminho B, você faz todo o processo de desenvolvimento com a pessoa, monta um cenário, o Milton também é coach, né? Fez por outra escola. Isso. Então a gente fez todo aquele cenário, só que muitas vezes o que eu percebi é que o coach, a despeito de a gente ter trabalhado todas as crenças, de a gente ter construído um cenário para ele, por algum motivo o coach não ia, ele não alcançava, ele não saía do lugar. E coaching é isso, né? Levar a pessoa de um A até B. Quando eu conheci o processo de constelação familiar, eu já conhecia algumas abordagens terapêuticas, né? A abordagem sistêmica familiar, a comportamental, porque eu fiz terapia há muito tempo e trabalhei com isso. Cheguei a fazer a faculdade de psicologia no começo, fiz 3 semestres, né? Então, assim, é uma abordagem terapêutica, já respondendo uma das suas perguntas. O que é a constelação sistêmica? Ela é uma abordagem terapêutica. Ela serve para que você olhe para algo, né, observe algo, com esse processo terapêutico. O nome constelação familiar ficou esquisito, sabe? Porque family hashtag lá, não sei o quê, do alemão, traduziu para o inglês, né, family constellation, que quando veio para cá foi constelação familiar. Os nossos professores, meu e da Lu, eles tentaram já várias vezes pelo processo de modificar esse nome, mas só que depois de 20 anos, praticamente, que eles estão aqui trabalhando com isso, já pegou. Mas nós que somos alunos do IDES, que é onde eu fizemos a formação, com os professores Décio e Wilma, nós são os melhores para mim, tá, gente? Não tem igual. Nós somos suspeitos, né, Lu? Eles trabalham com isso há 20 anos, né? Eles trouxeram o Bert Hellinger. Bert Hellinger é o alemão que criou esse método. Ontem fez 1 ano da morte dele, né? Ele faleceu ano passado, aos 93 anos. E isso, e o Décio e a Wilma conheceram isso por causa de quê? Porque eles tinham uma questão com o filho deles. Né? A gente pode compartilhar isso porque isso está nas redes, né? Tá em todos os canais. Ele fala sempre disso. Pergunta pra gente, ele fala isso, a gente pode compartilhar.
Mas o Décio e a Wilma tinham uma questão, eles têm 2 filhos gêmeos, quando um deles, o menino, tinha 3 anos, eles perceberam uma determinada dinâmica, né, nessa criança que os incomodou. E aí eles começaram a procurar, ele como médico, ela como enfermeira, imagina, né? 2, assim, bem pragmáticos, mas eles começaram a perceber que isso estava incomodando. Então, é por isso que é importante os pais, e eu vejo, né, assim, por meio da educação que vocês dão para a Prieta e para o Enzo, e por meio dos canais aqui de vocês, o quanto que é importante, o quanto que vocês desenvolvem isso nos pais, né? De você ter esse olhar tão atento para a criança. Então, uma criança de 3 anos pode estar mostrando alguma coisa que você precisa. Os nossos professores estão aí para mostrar que sim, né? E eles foram em busca dessas respostas, encontraram nesse método terapêutico. A partir daquilo ali, isso transformou a vida deles, que eles deixaram, né, a medicina e a enfermagem e se transformaram, então, em instrutores. E trouxeram o Bert Hellinger ao Brasil, organizaram, acho que 6 vezes a vida dele, montaram uma editora e hoje a gente tem a maior parte dos livros no Brasil por causa disso. Ou seja, eles estavam nessa missão e a gente tem que agradecer o Henrique, né, por esse processo. Porque assim, né, muita gente tem sido impactada. Então, primeira coisa aqui, constelação familiar é uma abordagem terapêutica, né? Então, por isso que se você for lá no meu Instagram, no da Lu, acho que também já está, nós somos terapeutas sistêmicos. A gente está no processo, eu concluí agora uma pós-graduação em abordagens transdisciplinares sistêmicas, lá pelo IDESE, que é o instituto que a gente faz várias, não faz só a formação em constelação familiar, mas a gente faz também processo de, que você e a Lu fizeram, para empresas, né? Para atuar em empresas, né? Gestão da complexidade. Então, assim, tem uma série de situações, a gente vai falar um pouco sobre isso. Quer passar para a segunda? Eu falo muito, você tem que me contar. Tá tranquilo. Eu sou auto-influente, não se esqueça disso. Hein, Márcia, e qual é a base científica para a aplicação dessas teorias? Qual é a base? Tem um livro que é bem legal do Best, que se chama Um Lugar para os Excluídos. Ele faz uma entrevista para uma jornalista alemã e ele vai explicando. O Bert, ele bebeu de várias fontes, né? Ele era seminarista católico alemão, ele viveu todo aquele processo da Segunda Guerra e aí ele se alistou, mas aí como é que ele... Tocou um alarme. Como é que ele fez esse processo, né? Gente, vocês estão ouvindo um barulho de caminhão aí, né? Estão ouvindo um barulho de caminhão aí, né? Porque eu assim, não. Ah, que bom. É que tá passando um caminhão bem aqui, a gente tá com a janela aberta. Ah, tá. Então, voltando. Aí o Bert, ele foi para a guerra, se decepcionou com aquele processo todo, né? Lá da Alemanha, primeiro, aquela confusão toda. E como é que ele foi para isso? Como é que ele saiu disso, né? Vindo de uma família muito pobre. Ele se inscreveu para o seminário, se identificou com aquilo, virou padre e foi prestar seminário na África do Sul. Lá, ele teve contato com os índios Zulus e, como seminarista, ele estudou a psicologia, a filosofia, a sociologia. Ele bebeu dessas fontes. Ao decidir abandonar os seminários, o seminário, ele foi, então, e fez Escola de Viena, onde ele teve uma base muito forte da psicanálise. Por quê? Por meio da abordagem sistêmica, é como se você tivesse acesso ao que está agindo no inconsciente. Então, essa pergunta, qual é a base, né? A gente pode colocar muita coisa da psicanálise, porque o Bert estudou. Aí o Bert era assim, ele era um cara que ele queria estudar alguma coisa, ele mergulhava. Ele foi estudar a PNL, ele foi estudar a hipnose, ele foi estudar... Ele estudou o Levi Moreno, que é o pai do psicodrama, a Virginia Satir, que foi quem trouxe a questão das esculturas humanas. Então, assim, esse arcabouço teórico todo do Bert fez com que ele construísse isso que hoje nós conhecemos como constelação familiar. Ele não se aprofundou em como o método funciona, né? Na questão fenomenológica. Ele não se aprofundou nisso. Quem fez isso foi um biólogo inglês chamado Rupert Sheldrake, que foi estudar isso, porque quando ele conheceu, ele queria saber o que era. E aí ele postulou alguns livros, e aí ele chamou isso de campos morfogenéticos, que é como a gente tem acesso a um campo de informação. Né? Então, depois, quem quiser, entre em contato comigo, com a Lu, a gente passa todas as referências para vocês. Todas as referências. E uma coisa que é assim, engraçado, você quer falar? Quer falar alguma coisa? Não, pode ir. Uma coisa que é engraçada é o seguinte, que
a primeira vez, e isso aconteceu com a gente também, quando a Luciana foi entrar quando você até falou para ela sobre constelação, a gente imaginava que constelação era um negócio meio místico, meio religioso. Às vezes as pessoas tendem a pensar isso, não sei se pelo nome, constelação, sistema, não sei, mas as pessoas tendem muito a pensar isso. Inclusive a gente pensou quando... Eu pensei isso, eu vivi isso na pele, né? Eu achei que quem foi a primeira pessoa a me incentivar foi o meu bispo da minha igreja, o bispo Rodovalho. Ele me incentivou a fazer, ele falou, faz, porque é bom, você vai ver o tanto que você vai desenvolver, o tanto que você vai amadurecer. E aí eu falei assim, mas esse negócio é esquisito demais, isso aí não, é muito estranho e tal. E as pessoas perguntam, né, como que funciona? Então eu vou falar um pouco da prática agora para vocês, de como que funciona. A constelação sistêmica, a inteligência sistêmica que a gente pode falar. Tá todo mundo me ouvindo aí, gente? Se tiver ok, vocês me dá um okzinho, tá? Se tiver cortando alguma coisa, vocês podem falar, tá bom? Tô vendo que vocês estão muito quietinhos. Eu gosto de movimento aí, ó. Coraçãozinho. Vai cantando coração. Eu tenho certeza que as pessoas têm muita curiosidade sobre esse tema, sobre esse assunto, porque muita gente me pergunta sobre isso, né? Muita gente quer saber como que funciona. E na prática mesmo, o que eu posso dizer para vocês é que nós falamos, eu vou falar na linguagem muito simples. E depois o Márcio conclui com toda a parte teórica que ele sabe falar muito bem e reproduzir muito bem isso. É um campo de energia onde a sua energia fica exposta ali. Na verdade, isso está exposto em qualquer lugar, em qualquer ambiente que nós vivemos. Né? Por que existe aquelas terapias, aquelas massagens, reiki, que as pessoas põem em posição de mãos? Na própria Bíblia fala sobre a imposição de mãos, fala sobre a energia que você passa para outra pessoa e a energia que você recebe das outras pessoas. Então, isso é uma coisa muito séria. Rodrigo. Isso é uma coisa muito séria, uma coisa que às vezes as pessoas brincam com isso e acham que isso não tem influência nenhuma, nada me atinge, nada me toca. Mas o que você faz te atinge, o que você faz te toca. E muitas vezes a gente não percebe isso, então a gente pensa naquele parente seu, assim, que você exclui da sua vida, sabe? Aquela pessoa que você ignora, que você não quer perto, porque você tem muitas críticas com relação àquela pessoa. Aí você pensa assim, nossa, meu filho é igualzinho. O que eu faço agora? É porque tem uma frase que o Décio fala muito e que eu gravei no meu coração para de eterno, que é o que você acolhe, o que você rejeita na superficialidade, você acolhe na alma. Então, se você rejeita essas coisas, você acolhe dentro de você isso. E Sim. Isso é simplesmente baseado na lei do amor. E não tem essa coisa de misticismo, não é isso que funciona, sabe? Não tem... Ele é o primeiro a dizer, quando ele começa o treinamento com a gente, ele é o primeiro a falar, ele e a Wilma, eles são os primeiros a falarem assim, se você está esperando que algo místico, espiritismo, coisa de religião, então você pode sair, pegar seu dinheiro, ir embora, voltar para sua casa, porque nós não temos isso para você. Nós sabemos responder aquilo que nós vivemos. E para mim é o que é palpável, sabe? É o que eles vivem, é o que eles sentem, é o que você vê na realidade. E tem coisas que eles vão dizer para você não ser a resposta? Pode ser. E aí? Nós todos temos respostas que não sabemos dar, né? Nós todos temos situações onde a gente não tem o que responder. Isso é muito além daquilo que você quer, mas é aquilo que você vive, né? Então, assim, eu acho isso, para mim, foi uma coisa que transformou a minha vida em várias situações, sabe? Deu a postura com a qual eu olho para o meu trabalho, para as pessoas que estão no trabalho comigo, o respeito com o qual eu olho para essas pessoas e falo assim, olha, peraí, né? Qual é o meu lugar aqui? Qual é o lugar dessa pessoa aqui? É você ter empatia pelo outro e respeitar antes de ter essa empatia pelo outro, é você se respeitar. É você conseguir olhar para você e falar assim, opa, peraí,
eu vou me respeitar aqui nesse momento também. Porque você respeitar a si é você respeitar o outro também. Não tem nem como você respeitar alguém se você não se respeita, né? Então, pega o código pesado aí, gente. Olha, o que você rejeita na superficialidade, você vai acolher lá na alma. Então, não adianta ficar querendo Sabe como é esconder que eu debaixo, falo? colocar Sabe como é que debaixo eu do falo? tapete, né, Márcio? Não adianta pôr debaixo do tapete, não. Meu filho, enfrenta que dói menos. Isso que a Lu falou, né, essa frase dos nossos professores, o que você rejeita na superficialidade, na alma você acolhe. Para os meus clientes, né, no consultório ou nos workshops, eu falo assim, gente, ó, julgou, colou. Né? Se você julga alguém, vai colar em você. Boa. Julgou, colou, entendeu? É verdade. Né? E É assim, o que estava verdade. acontecendo é que eu até escrevi um capítulo de um livro que vai ser lançado agora em novembro, falando sobre inteligência sistêmica e tal. E aí, quando a gente dá workshop e tudo, eu falo assim, gente, é muito simples você entender. 3 leis, 2 movimentos, né? O Bert, a gente passaria horas, eu e a Lu, aqui falando sobre isso, mas assim, o Bert, porque ele foi atrás, por exemplo, dos Zulus lá na África do Sul, dos Iones lá no norte do Canadá, dos ameríndios aqui na América do Sul. Ele estudou várias civilizações e ele foi vendo que em todas elas haviam certas características. E foi aonde a gente fala que ele postulou as leis, ele não criou. As leis sempre existiram. Igual, por exemplo, ó, eu vou jogar isso aqui no chão, aqui, caiu. Por quê? Porque existe a lei da gravidade. Eu não vejo a gravidade, eu não sinto, eu não toco. Mas assim, eu posso até falar, eu não acredito na lei da gravidade. Tudo bem, né? Mas se eu me jogar aqui do primeiro andar, eu vou me esborrachar lá fora porque a lei existe. Não precisa você acreditar, você não vai... tem dúvida disso, não tem dúvida disso. E o Bert, o que ele fez? É literalmente a frase. Se você rejeitar isso na superficialidade, você vai acolher bem na alma. Então Pois não tem como. O Isaac Newton estava debaixo, reza a lenda que ele estava debaixo de uma árvore de maçã, caiu uma maçã na cabeça dele, aí ele, a lei da gravidade, né? Não tinha matemática suficiente, ele criou a matemática, criou a física para depois explicar o que era a lei da gravidade. Ele não criou a gravidade sempre existiu, mas ele postulou a lei. Então a gente fala que o Bert Hellinger, ele não criou as leis, mas ele postulou isso, ele compilou isso de uma forma que a gente entendesse. E aí eu sempre falo, são 3 leis e 2 movimentos. A primeira lei é a lei do pertencimento. Né? O que é a lei do pertencimento? Quem pertence, pertence. Quem não pertence, não pertence. Ponto. A parte mais importante da frase é o ponto. O que é isso? Todos nós, quando chegamos nesse mundo, a gente vem a esse mundo por um papai e por uma mamãe, né? Tem que misturar ali. Houve uma mistura. A gente não sabe se foi numa história de amor, como é o caso, né, dos filhos de vocês, porque vem de uma história de amor, né? Ou se foi um encontro fortuito, né? Então, assim, ou se foi, por exemplo, um abuso sexual, o que aconteceu? Mas um óvulo foi fecundado por um espermatozoide. E isso é o que gera a vida. Então, assim, a partir daquele momento, a partir daquele instante em que há essa conexão ali, você passa a pertencer àquele sistema familiar. Eu, Márcio Lopes, eu sou filho do Antônio, sou filho da Nanete. Né? O Antônio pertence a um sistema, meu sistema paterno. A Nanete pertence a um outro sistema, que é meu sistema materno. Eu sou a mistura perfeita desses 2 sistemas. Né? Então, essa é a lei do pertencimento. Quem pertence, pertence. Depois disso, quando você passa a pertencer, existe uma ordem, né? Eu cheguei ali, né? Tipo assim, quem estava antes de mim? Você sabe aonde você entrou. Eu entrei no mundo, eu nasci naquele dia 13 de fevereiro, né? De 76. Mas assim, antes de mim havia minha irmã e havia uma outra criança, né? Acima da minha irmã, que foi um aborto que a minha mãe sofreu. Então assim, quando eu achava que eu era o segundo filho. Aí a gente foi ver na constelação, eu não sou o segundo, eu sou o terceiro. E isso tem uma importância, porque saber de ordem, questão de ordem, é uma das coisas que a gente mais precisa quando a gente vai criar filhos. Por isso que vocês falaram, né? Do José Miguel e da Antonella. Os meninos têm que saber que existiram, né? Há outras 2 crianças que não estão vivas, mas que fazem parte. Elas fazem parte. Então, Eu tenho, só te cortando, Márcia, tem até um detalhe, né, que você sabe dessa história, o que aconteceu com a Pietra. A Pietra, quando o Enzo começou a fazer ali perto de 1 ano, que ele começou a andar e fazer as coisas mais independentes, né, fica tudo muito gracinha. E aí a Pietra começou, porque eu sou mais velha, porque eu sou a primeira, eu sou isso, eu sou aquilo. E ela sempre querendo excluir ele nesse momento de que ela é a primeira, então tudo para ela tinha que ser primeiro. E aí eu falei assim, ei, bonitona, você sabia que você não é a primeira? Aí ela,
Sou sim. O Enzo é mais novo que eu. Aí eu falei assim, e isso ela tinha assim, 3 anos, sabe? 3 anos e pouquinho. Aí eu falei assim, mas antes de você eu tive o José Miguel. Aí ela, hã? Ela, quem é José Miguel? Meu primo? Aí eu falei, não, não é seu primo, não. Você teve um irmão antes de você nascer e o nome dele era José Miguel. Ela, e cadê ele? Eu falei, ele não ficou aqui. Deus levou ele lá para o céu porque não era momento dele estar aqui com a gente. Aí ela me perguntou muitas explicações, eu expliquei para ela. Eu sempre, uma coisa importante, tá, gente? Sempre responda as perguntas dos seus filhos. Nunca Sim. diga para eles, por que não? Ou depois eu te explico, isso não é coisa de criança saber. Não, explique. Da forma que ele possa entender, mas explique. E aí, quando eu falei isso para ela, ela falou assim, então eu não sou a primeira? Eu falei, não, hoje você é mais velha que o Enzo, mas você não é a primeira. Nunca mais, hoje a Pietra está com 5 anos, nunca mais a Pietra se colocou no lugar de primogênita, de primeiro. Ela sempre se coloca no lugar de mais velha, mas ela respeita o lugar dela e o lugar do outro. Ela sabe qual é o lugar dela e qual é a importância desse lugar para ela. Então, assim, ela parou com aquele negócio de eu tenho que ser primeiro, eu tenho que chegar primeiro, eu tenho, sabe? E mesmo antes de participar e conhecer a constelação sistêmica, eu já incluía esse bebê junto comigo. Por quê? Porque eu sabia que se eu não tivesse aquele amor ali por ele, eu ia transferir para outra pessoa. E aí, Rodrigo, respondendo essa pergunta que você fez aí antes, que você não estava entendendo muito bem o que era esse negócio de rejeitar na superficialidade e acolher na alma, eu vou juntar com a frase que o Márcio falou, que ele fala para os clientes dele, que é julgou, colou. É mais ou menos assim, quando você fala mal de alguém, quando você julga não só mal, mas quando você julga uma pessoa pelo que ela faz, muitas vezes até pelo que tá certo, não precisa nem ser só pelo que tá mal, sabe? Às vezes pelo que você o filho da considera vizinho, certo. o filho do vizinho que é atentado demais pro nosso lado de É, família. e aí, assim, quando você coloca muito, né, uma coisa negativa sobre a outra pessoa, geralmente você acolhe aquilo para você. Geralmente aquilo você traz para você em algum momento da sua vida, seja em você como pessoa, ou seja no seu filho, ou na sua filha, ou no seu sobrinho, ou na sua sobrinha. Em algum momento isso vem para sua história de novo. É igual aquela situação, tipo assim, eu tô com muito problema aqui, sei lá, vamos dizer, no meu trabalho, eu preciso sair desse trabalho, eu tenho que ir para outro lugar porque eu tô com muito problema aqui. Você vai sair, só que o problema ele vai com você para onde você for. Porque lá no outro trabalho você vai encontrar os mesmos problemas ou até mais profundos. Por quê? Porque você rejeitou aquilo ali naquele momento e de alguma forma você tá trazendo isso com você. Entendeu? Tipo, É pagar a língua, ele mais ou falou. menos isso. É isso, É tipo pagar a pagar a língua. língua. Falou mal Bora, do só, seu. bora voltar, porque eu só falei de 2 leis. Tem a terceira lei, que é a lei do equilíbrio, né? Que funciona principalmente na questão de relacionamento de casais, aonde não tem ordem, aonde não tem pertencimento. Quer dizer, tem o pertencimento, mas de um outro espectro, né? E o equilíbrio ele funciona também entre dar e receber. E o que o Bert colocou é tanto para mais quanto para menos, por aquilo que você me faz, eu me sinto pressionada a fazer um pouquinho a mais, quanto para o menos também, que é onde tem muitas dificuldades, né? Principalmente porque a gente tem todo um viés, né? Do nosso país de educação e tal, e as pessoas têm muita dificuldade, muitas vezes, em fazer o equilíbrio para baixo, né? Se alguém me fez algo e eu tenho essa relação, me importa, eu devo fazer algo também, né? Dar o troco para que essa relação continue. E os 2 movimentos que eu falo é eu sigo você ou eu no seu lugar. Que é muito comum, por exemplo, seguir o destino de alguém. Essa é uma dinâmica inconsciente que atua, por exemplo, está sempre presente, por exemplo, em questão de suicídio. Quando a gente olha no campo de informação um suicida, quando a gente coloca um tema como esse, é notório que o representante ele está indo em busca da morte de alguém, ele está fazendo aquilo por um amor, né? Eu sigo você no seu destino. Mas não somente no caso de morte.
Pode ser, por exemplo, no caso de solidão. Muitas pessoas não arranjam um companheiro, não casam, porque, sei lá, tem alguém no sistema dela que viveu isso e a pessoa, por amor, ela repete essa história. Ela fica sozinha o resto da vida por amor a essa pessoa que lá atrás ficou sozinha também. Ou, por exemplo, uma pessoa que quebra, né, financeiramente, tem problemas financeiros. Ela está seguindo o destino de alguém nessa questão. O outro é eu no seu lugar, que é muito comum, por exemplo, entre as crianças, né? Então, por exemplo, a Lu falou um negócio aí que é importante, e eu sempre cito isso nos nossos workshops, porque a criança, ela assim, não é porque ela é criança que ela não está percebendo, aliás, ela está na melhor postura. A criança, ela não tem medo, a criança é completamente neutra, a criança não tem informação de nada, e essa é a postura de um verdadeiro representante. Então, só respondendo já a parte aqui, porque a live está correndo, né, e tal. Voando. O que acaba acontecendo? Muitas vezes a criança vê, por exemplo, os pais em divórcio, né? Ou em um litígio, ou numa briga, e aquela criança, para ela, o papai e a mamãe dela são as coisas mais importantes da vida dela. O que a gente vê muito acontecendo? O movimento eu no seu lugar. Né? Então, assim, se a mamãe está sofrendo, ou o papai está sofrendo, e o casal está em briga, a criança adoece. Né? Eu atendi uma família que foi assim, a menina vivia doente. E eu falei para a cliente, eu falei assim, olha, o que ela tem presenciado em relação à questão do seu relacionamento? Porque para a criança, o que acabava acontecendo? Qual era a dinâmica inconsciente que estava sendo construída ali? Quando o papai e a mamãe estão brigando, eu adoeço, eles perdem o foco na briga, olham para mim, porque naturalmente qual é o pai que não vai fazer isso? Eles perdem o foco. E aí ela sente, pronto, eu juntei o papai e a mamãe. Só que essa dinâmica, se ela segue na vida, né, é a dinâmica do salvador. A criança vive aquela dinâmica como se ela fosse a salvadora. Então ela quer sempre, ela vai construindo ali no inconsciente dela uma relação doentia. Que a gente fala, existe o amor que vê, né? O amor que cura, o amor que vê, e existe o amor cego, onde a pessoa só olha para o próprio amor, né? Ela só olha para si. Ela acha que ela está fazendo um baita do amor salvando o outro. Ó, mamãe, não sofre não. Eu sofro por você. Mamãe, ao invés de você adoecer, ao invés de você ficar triste, eu adoeço. E aí a gente outras abordagens sistêmicas, outras abordagens terapêuticas tratam isso como doenças psicossomáticas, né? Ou seja, tem um fundo emocional ali. E o que a gente percebe dentro da constelação familiar, dentro dessa abordagem, é que a gente consegue acessar qual é a dinâmica inconsciente que está ali. Como é que a gente atende? Por exemplo, eu tenho um consultório, eu atendo no consultório, ou atendo online, por exemplo, individualmente. Então, a gente usa várias ferramentas que a gente tem. A gente tem os campos, a gente tem os exercícios de percepção, a gente tem os bonequinhos, eu uso os Playmobiles, e no consultório também a gente usa movimentos essenciais. Mas, por exemplo, quando a gente monta um grupo de constelação, que a gente não está podendo fazer agora, né? Quando a gente monta um grupo de constelação, a gente utiliza as pessoas que estão ali como representantes. Então, tem o facilitador, eu e a Lu, por exemplo, nós somos facilitadores de constelação familiar, né? Ou seja, nós não sabemos as respostas, a gente está ali exposto ao campo do mesmo jeito que o nosso coach, que o nosso cliente. Só que a gente tem, né, e busca trabalhar a questão da nossa postura, e a gente busca isso no campo, que é o campo de informação que a Lu falou. A gente está imerso nesse campo. Do mesmo jeito, a gente está aqui, existe um campo eletromagnético, existe o Wi-Fi, né? Meu celular não está conectado em fio nenhum, o Wi-Fi está ali, existe um campo de Wi-Fi, eu não estou vendo. Existe um campo sonoro, que é como, né, chegam aí, existe um campo elétrico, o campo de informação, ele existe. A primeira vez que eu vi a constelação, eu tinha realmente essa dúvida se tinha um viés religioso. O grande lance é, principalmente no nosso país, a gente tem um sincretismo religioso muito grande, né? As pessoas têm a tendência, por exemplo, eu fui coach 12 anos, eu brinco que eu fui coach raiz, ninguém nem sabia o que era coach. Depois, hoje, o pessoal começou a misturar coaching com um monte de coisa, né? E a mesma coisa acontece com a constelação. Então, é muito comum as pessoas trazerem um viés de espiritualidade para dentro daquilo. Mas a gente sabe, né? Por isso que eu e a Lu escolhemos a nossa escola, porque eles são pragmáticos, ou seja, eles vão realmente, eles se atentam somente ao método, né? O nosso professor ainda fala, é sorvete de creme com coberturinha ali de cocô, entendeu? O sorvete de creme é simples, é gostoso, é a constelação familiar. Mas tem gente que adora colocar ali um pouquinho de bosta em cima, né? Assim, pega uma colherinha e coloca a bosta em cima e fica cocô de creme com bosta. Você não vai comer, né? Tem gente que faz isso, aí sai misturando essas coisas de espiritualidade, de religiosidade, você tem que abrir isso. Mas
para a inteligência sistêmica, não precisa. É tanto que hoje no Brasil a gente tem a justiça sistêmica, ou seja, a constelação familiar aplicada aos tribunais, né? Alguns TRFs, o de Brasília faz isso, vários tribunais. A gente tem a saúde sistêmica, eu estava conversando com a Lu antes da live, desde 2018, algumas unidades do SUS já aplicam a constelação familiar. A gente tem a educação sistêmica, que é a aplicação das leis sistêmicas na escola, trabalhando com pais e com professores, para gerar, né, nessas crianças um processo de desenvolvimento, já que elas já entendam esse processo de ordem. A gente tem, por exemplo, Educando Pais e Filhos, liderança sistêmica, educação constelação. Eu apliquei muito a educação sistêmica, a inteligência sistêmica em empresas, onde a gente podia entender quais eram as dinâmicas que estavam acontecendo ali dentro daquela empresa. E aí, respondendo, assim, eu estou seguindo aqui, tá? O que acaba acontecendo? Como é que eu sei que eu preciso constelar? Eu e a Lu, a gente é bem pragmática, a gente é bem assim, né? Bem seguidor mesmo assim no processo. A gente fala, ninguém tem que nada, sabe? Mas acho que você precisa se perceber. Se algo na sua vida está te incomodando, se você percebe que você o tempo todo está repetindo ciclos, né? Se você percebe que você está preso em alguma coisa que você não consegue avançar, se você tem, por exemplo, quebras financeiras. Fala, Lu. Até um detalhe aí, por exemplo, a advogada, ela falou sobre quando ela percebeu esse assunto, que era mesmo constelação, quando ela percebeu isso na vida dela, a vida dela mudou muito. E ela nunca constelou. Ela nunca participou de um workshop de constelação. O que ela teve foi uma conversa comigo, aonde eu mostrei uma percepção minha para ela, onde eu mostrei para ela como que eu percebi isso na minha vida e como que isso transformou a minha vida. E aí, com isso, eu falo para ela que para ela e para todo mundo eu falo isso, que é um presente de Deus na minha vida, conhecer a inteligência sistêmica, porque isso é uma inteligência, é uma forma de você enxergar a vida, de você perceber, né? De você perceber não somente com conhecimento. Na verdade, é aquilo que você estava falando sobre a criança. Se você se coloca diante de uma situação sem medo, sem conhecimento, sem julgamento e sem intenção, você com certeza vai ter muito mais resultados daquilo ali do que se você for com julgamentos, porque você já vai travado, você já vai com crenças. Se você tiver uma intenção, você nunca vai receber de volta aquilo que você está esperando. E se você tiver com medo, você vai continuar com suas crenças, com seus travamentos. E se você tem conhecimento, isso vai te dar liberdade para julgar a situação. Então, quando você se liberta disso e começa a olhar para a sua vida com um olhar de criança... Ah, Luciana, como é que eu vou olhar para a minha vida com olhar de criança? É simples. Inocente, né? É um olhar neutro. Né? É um olhar neutro, é um olhar leve. Não que a vida seja leve, muito pelo contrário. Às vezes é muito difícil você tomar certas decisões com o coração mais neutro, com o olhar mais neutro. Por quê? Porque você não vai pensar se aquilo ali vai interferir no que o outro está pensando ou vivendo, mas você vai simplesmente viver. Por exemplo, se eu fosse pensar em vir aqui ou não vir por conta de conhecimentos, de intenção, e disso e daquilo, e blá, 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 eu não viria. Sabe por que eu não viria? Porque eu ia pensar em quantas pessoas estão me julgando por pensar no que... Ah, então quer dizer que a constelação transformou a sua vida e não foi Deus? Sabe? Porque você fala tanto de Deus. Não, é porque foi um presente de Deus para mim. Foi uma ferramenta, né? Foi uma ferramenta. E assim, não interessa para mim hoje... Desculpa a todos vocês, mas não interessa para mim o que as pessoas estão pensando de mim ou achando o que eu sinto, o que eu penso. Mas interessa o que eu vivo, a realidade que eu vivo hoje. Quando você me vê sorrindo no Instagram, quando você me vê aqui, ó, de cara limpa, sem maquiagem, sem nada, sou eu. Sou eu. Eu vou rindo pro Instagram, eu vou triste pro Instagram, às vezes eu vou com cara de cansada, de exausta, e eu tô. E eu tô mesmo. Mas sou eu que tô ali, sabe? E é isso que faz a gente viver isso de verdade. Hein, Márcio? Porque o nosso tempo está voando e eu quero só finalizar um negócio aqui. Como é que isso pode ajudar nos relacionamentos familiares, já que a gente está falando de êxito familiar, de ter um bom relacionamento? Como é que essa constelação pode ajudar as famílias que estão nos ouvindo aí? Porque, por exemplo, o Milton, quando as pessoas elas montam um sistema familiar, assim,
existe o casal. O casal não é família, né? Sim. Existe um casal. Quando surge a família, ou seja, quando inaugura a família, que vem os filhos e papapá, papapá, ali, por exemplo, no casal, é uma pessoa de um sistema familiar se misturando com outra pessoa de outro sistema familiar. Imagina assim, Israel, né, e a Palestina. São duas pessoas que vêm de sistemas diferentes, elas estão se misturando. Quando elas inauguram a família, que é o que a gente fala, né? Quando vem a criança, ela esteja viva ou não, né? Ela venha a nascer ou não, ali se formou aquela família, aquele sistema. Por quê? Naquela criança que se formou, misturou-se os dois sistemas, tá? Eu, por exemplo, como eu falei para vocês, se eu vou na minha família paterna, eu me sinto super bem lá. A minha mãe não, porque a minha mãe não pertence àquele sistema. Mas quando eu vou na família materna, eu me sinto super bem lá. Meu pai, por mais acolhido que seja, ele não pertence àquele sistema. Quem é que misturou os dois? Eu e as minhas irmãs. Eu sou a perfeita misturinha do meu pai e da minha mãe, né? Então, assim, eu sou essa questão. Então, o que acaba acontecendo? A gente vai sempre olhar pelas três leis. O pertencimento, que já existe. A gente vai olhar pela ordem, porque é muito comum que as crianças, que os filhos queiram, né, quando vai ficando adulto, eles tomam certas posturas em que eles mudam essa ordem. E uma das coisas que é mais importante, principalmente para o público de vocês que são pais, né, que estão ali conversando, que eu entendo que são pessoas que queiram saber mais sobre essa questão de educação de filhos. O que a criança mais precisa é ordem. Ordem salva a vida da criança. Por quê? O grande, né, chegou antes no sistema e ele está ali para poder proteger essa criança. E aí, entregando, a gente sempre fala, né? A mãe, ela faz esse processo, né? Nós precisamos da mãe, ela é gerada. Por isso que o Bert começa o processo de formação pela mãe. Porque a gente precisa da mãe, né? Ela tá ali, a gente precisa dos dois. Mas, por exemplo, o papel do pai, entre aspas, acaba na fecundação. A mãe entra ali e ela vai ficar 9 meses colocando a vida dela em risco, né? Todo um processo, inclusive o próprio parto é um risco para que aquela criança nasça. Então, a nossa primeira conexão é com a mãe. Então, com a mãe, com a nossa mãe é criado esse mundo. E quem é que nos lança para o mundo? Aí já é o papel do pai. Né? E aí é uma outra dinâmica que a gente pode fazer, uma outra live, eu já me convidando aqui, né? Aí, Lógico, assim, não. uma outra live que a gente pode fazer sobre qual é essa dinâmica, a importância da criança viver com o pai, com a mãe, viver as dinâmicas que ela tem que fazer com a mãe, com o pai, para que lá na frente ela não vire, né? Acho que a gente do papai e o filhinho da mamãe. A gente vai ter que fazer uma série de lives de inteligência sistêmica. Cara, a gente, né, Lu, a Né? gente tem anos aí para falar. Então, o que acaba acontecendo com relação a isso? Essa dinâmica, por exemplo, se eu, por exemplo, sou um casal e eu, na minha relação, percebo que eu estou fora do meu lugar, lá no meu sistema, vai dar a pau aqui, nesse sistema familiar aqui. Você entendeu? Então, aproveitando essa sua fala aí, eu já vou te fazer uma outra pergunta. Qual é a mudança que ocorre de fato com a constelação sistêmica? No ser humano, assim, na pessoa. No ser humano, a leveza de você existir, né? Assim, você passa a viver uma vida mais leve quando você entende qual é o seu lugar naquele sistema e quando você deixa, tipo assim, ema, cada um com seus problemas, sabe? Assim, cada um no seu lugar e você entende que você não é salvador do mundo, eu não tenho que salvar as pessoas que vieram antes de mim, né? Porque, assim, quantas pessoas têm dificuldade, por exemplo, de viver uma vida mais leve? Sabe? Tem muitas pessoas que inconscientemente se colocam numa dinâmica de uma vida pesada, de dificuldades, porque elas começam a ter dó, a ter pena dos seus avós que tiveram uma vida sofrida, dos seus bisavós, e aí contam isso. Mas, gente, os nossos avós, nossos bisavós carregaram um mundo, eles viveram uma coisa. Eu não preciso viver isso, sabe? Eu posso ter uma vida mais leve, né? Quando eu entro aqui nesse apartamento e eu posso falar, nossa, esse apartamento é meu, eu me lembro que os meus antepassados não tiveram. Meu avô, pai do meu pai, perdeu, né, a casa dele. E graças a Deus porque ele perdeu aquela casa, porque foi o que fez com que eu sempre, depois disso, eu pensei, gente, aquele agiota que fez com que meu avô perdesse a casa lá no interior de Minas Gerais, cara, ele faz parte do meu sistema, porque se ele não tivesse feito isso, meu avô não teria saído de lá, não teria vindo para Brasília antes da construção, eu não existiria. Então você começa a entender que porque meu avô passou por isso lá atrás, isso tem consequências aqui. Então isso também me faz entender o seguinte, eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos. Eu pertenço ao sistema deles. Então, assim, muitas coisas... A minha vida trouxe mais responsabilidade para com a minha vida. Os meus falam, não, eu sou sozinho mesmo, eu tenho a minha vida, não sei o quê, ninguém manda em mim. Não é bem assim.
porque eu tenho sobrinhos, talvez eu tenha sobrinhos netos e sobrinhos, talvez não, né? Tomara que sim. Mas eu fazendo parte desses sistemas deles lá na frente, a maneira como eu conduzo a minha vida aqui, a responsabilidade que eu tenho, gera impacto lá. Isso é um outro tema que a gente chama de o seu sistema ele gera impacto na sua linha horizontal e na sua linha vertical para baixo, né? Descendo. Isso. E não Quem para pertence? cima, tá, gente? Quem pertence? Meus pais são do meu sistema, né? Quem pertence no meu sistema? Meus pais, os irmãos dos meus pais, os meus avós, os irmãos dos meus avós, os meus bisavós, os irmãos dos meus bisavós. Então, assim, as pessoas que vieram antes de mim e que, né, eu existo por causa desse sistema. Então recebe o código aí, pesado, hein, gente? Ó, recebe o código pesado aí. Sabe aquele casamento, aquele relacionamento que às vezes é difícil de carregar, às vezes está complicado? Se cada um se colocar no seu lugar, se você se colocar no seu lugar, você vai se sentir mais leve. Você não vai precisar ficar levando o fardo de A, B ou C, o fardo da sua mãe, do seu pai, de ninguém. Você tem que carregar o seu fardo para que você veio. Né? Então, Eu e a Lu, a Detalhe, gente você não... apresentou muitas dinâmicas de casal assim, em que coitado do marido estava apanhando da mulher, né? Tava arranjando confusão. E, na verdade, o Ele não tem problema da nada a mulher ver com não era com o marido era maravilhoso. O problema é que ela tava, né? Ela teve uma mãe que teve um casamento ruim, ela teve uma avó que teve um casamento ruim, uma bisavó, ou seja, uma sequência de mulheres que vinham sofrendo no casamento. Aí a benditona, a bonitona, arranjou um marido maravilhoso. O que ela tava fazendo inconscientemente? Ela tava um jeito de botar aquele marido para fora, porque aí ela poderia fazer parte das mulheres sofredoras e abandonadas pelos maridos. Da família. E detalhe, você não precisa fazer força para que o outro mude a postura dele. Porque quando você vai para o seu lugar, automaticamente a pessoa vai ter que se movimentar de qualquer forma. Ela não vai ficar no mesmo lugar se você estiver se movimentando para o seu lugar. Então, quando a gente assume o nosso lugar, quando a gente assume a nossa função, né, eu costumo muito dizer assim, tem muita amiga minha que fala, eu até citei na live passada, vou citar o meu exemplo, para ficar mais justo. O meu tempo tá acabando, eu preciso salvar essa live, hein, E eu ainda gente? tenho um presente para dar para as Calma. pessoas. Então vamos lá. Tá, vou contar só um segundo. Eu preciso falar também, porque eu também falo muito. Peraí. Peraí, deixa eu falar aqui. Gente, olha, eu queria, antes de acabar, eu quero agradecer o Márcio. Márcio, cara, foi muito bom, eu gostei muito. A gente vai pensar nessa ideia da gente fazer essa série de lives falando só de constelação, ok? Acho que a gente vai ter que fazer umas 2 horas no Zoom, entendeu? Vamos preparar para isso. Vamos preparar o workshop logo eu quero agradecer. Olha aí, vamos pensar nesse workshop então, gente. Prometo para vocês que vamos programar aí pelo IDPF, ok? Queria agradecer aí a Blaine, a advogada que está aí. E semana que vem ela está aqui com a gente. A advogada, nós vamos falar sobre direito de criança e do adolescente. É muito importante para você saber quais os direitos e os deveres do seu filho, do seu adolescente. Então, Blaine, semana que vem tamo junto, hein? Márcio, muito obrigado. Gente, muito obrigado pelas perguntas. Espera aí que o Márcio quer falar ainda. Daqui a pouco. Fala aí, Márcio. Manda para mim, né? Manda para mim lá no meu Instagram o seu e-mail. Eu vou te passar o PDF desse livro aqui, ó, que é Onde Estão as Moedas. Eu posso passar porque o Joan Garriga autorizou a gente a passar o PDF, tá? Porque esse livro não está sendo mais editado no Brasil. Então eu posso passar sem medo, porque ele já liberou. Esse livro aqui é fininho, é um conto sistêmico e me ajudou muito a entender essas dinâmicas que a gente viveu aqui. Eu diria que é tipo o principal, tipo a papinha para que você comece a entender disso que eu e a Lu e o Milton falamos aqui para vocês. Vocês não fiquem perdidos. E outra coisa, um exercício sistêmico. Entenda que nenhum de nós é sozinho no mundo. A gente tem uma questão lá no IDESV e que é ter costas quentes. Sabe, antes de entrar aqui, o que eu fiz, né, com relação a essa questão de estar aqui com vocês? Na hora que você está nessa cadeira, eu falei, mas eu não vou fazer essa live sozinho, não. Peraí, Márcio. Gente, não manda o e-mail aqui, não. Manda lá no direct do Pai que Entende Pai, ok? Não manda aqui, não. Aí a gente manda para você. E aí a gente manda para você. O que acontece? Eu falei, eu não vou fazer essa live sozinha, não. Eu botei meu papai e minha mamãe aqui. Falei assim, gente, sabe assim, imaginei meu pai e minha mãe aqui com as mãos deles aqui em pé, me dando força. E atrás do meu pai e da minha mãe, eu coloquei meus avós, né? Eles já são falecidos, meus 4 avós, mas eu sou a mistura perfeita de todas essas pessoas, né? O campo morfogenético deles continua existindo.
Então, o que que aconteceu? Eu coloquei eles aqui, eu falei assim, que a gente esteja, sabe? Assim eu sei que a Lu tem, o Milton fez isso. Nós não somos sozinhos no mundo. Então, experimente isso. Quando você for fazer alguma coisa, coloque o seu papai e sua mamãe atrás de você e vá de costas quentes. Isso é um exercício simples, mas é maravilhoso e te ajuda a fazer muita coisa legal. Maravilha. Só para fechar, só para fechar. Vai no link da bio aqui, do Pai que Entende Pai. Lá a gente tem um grupo parental no Telegram. Entra lá no grupo que a gente vai liberar esse livro lá também, ok? Pode falar, amor. Só para finalizar para vocês, como diz o Milton aí, que eu dar o meu código para vocês aqui, o que eu fiz foi a mudança da minha postura, que fez toda a diferença na minha vida. Foi isso que mudou de fato na minha vida, é a mudança de postura e de percepção. Percepção é diferente de inteligência. Todo mundo fala que cognição é inteligência. Não, cognição é percepção de mundo. Qual é a sua percepção de mundo? Para onde que você olha? O que você deixa, sabe, perceber na sua vida? E essa postura vai fazer diferença, e a percepção vai fazer diferença para a sua postura. Então, pensa um pouquinho sobre isso, reflete sobre isso enquanto a gente prepara o workshop para você. A gente vai fazer esse workshop. Vai ser agora vai ter que sair, né? Márcio. Agora vai sair jeito. o workshop, vai sair aqui e pronto, acabou. Né? Eu tenho um workshop prontinho com a Luísa, né? Que a gente fala de percepções 5+3, né? E tal. É bem legal e realmente a gente vai fazer pelo IDPEV, vai ser muito legal. Mas olha, gente, muito obrigado mesmo. Isso aí, Lu, é isso aí mesmo. Percepção de olhar para dentro e ser capaz de ser leve. Isso mesmo. Porque quem veio antes já passou pelo pesado, já foi lá. A gente pode ser leve, tá? Então, muito obrigada, gente. Obrigada, Márcio. Você é sensacional. Amo vocês, gente. Muito obrigada. Se você descobrir que alguém precisa dessa live aqui, pelo menos vai colocar, encaminha essa live para os outros. Encaminha, gente, encaminha. Encaminha aí. Gente, êxito familiar para você. Um beijo. Fica com Deus. Muito obrigado a todo mundo. Até mais, hein? Uma foto. Tira uma foto aí, gente. Tira a foto. Tira a foto. Sorri. Peraí. Beijo! Pra salvar Márcio, a live aí, senão a gente não consegue compartilhar. Beijo! Tchau!